Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora. Que legal ter cada um de vocês aqui, começando o nosso Estaca Podcast. Começando hoje, quero apresentar a Ari. E aí, Ari? E aí, Fabinho? Tudo tranquilo? Cara, eu tô tranquilo, tô feliz. Tá feliz demais? Tô feliz demais. Um projeto aí que nasceu, eu creio que no coração de Deus, né, primeiro. Uhum. Depois a gente se uniu nesse propósito. Amém. E aí, o nosso Cid? Tô brincando, e você, tá feliz? Muito feliz de estar participando disso. Daniel. Creio que Deus tem grandes coisas para fazer através desse projeto, que a intenção é levar a palavra de Deus o mais longe possível, né? Amém, amém. Amém. E hoje a gente não poderia, assim, criar muita expectativa no assunto de hoje, porque hoje tá o nosso pastor Ramon aqui com a gente. E aí, pastor? E aí, tô muito feliz de estar aqui com esse projeto incrível. Amém. Projeto top que eu creio que primeiro nasceu na eternidade Amém. e Deus Amém. revelou a nós. Amém. Top. Tô muito feliz de estar aqui. Amém. Pra gente começar hoje, queria falar pra vocês pro pastor, né? Como é que começou esse podcast? Sabe, igual você falou, nasceu na eternidade, tudo. Olha que incrível. A gente tava num acampamento lá em Araçatuba. Uau. E de repente tem os cultos, as apresentações, depois tem as oficinas. E aí, no dia que o dia que eu fui, tava tendo a oficina e falando sobre podcast, sobre o crescimento da igreja nessa área, tudo isso de comunicação. Aí, cara, eu comecei a falar assim, nossa, a gente tem que fazer um podcast pra Estaca, pra aquela galera. Top. Cara, e aí eu vim com isso no mesmo dia eu conversei com o Daniel lá em Araçatuba, falei, cara, a gente tem que fazer. Na minha ideia, a gente ia fazer um negócio meio brincadeira, isso e aquilo, entendeu? Mas aí Deus foi tratando, de repente, depois de um mês e pouco mais ou menos, veio o pastor Ari falando, a gente tem que fazer um podcast que não sei o que. Eu falei, cara, é Deus que tá... Aí eu comentei, né? Tá agindo. Porque eu não tava nesse retiro, né? É. Aí eu fui comentar, né? Aí fui comentar com o Daniel primeiro, né? Sim. Aí o Daniel falou pra mim, cara, eu conversei com o Fabinho isso aí esses dias, cara, então é de Deus. Aí a gente já se reuniu. Mesmo espírito. É no isso. mesmo espírito, na verdade ali. É gostoso isso, né? Muito interessante. E eu acho muito propício, porque é uma ferramenta que a igreja Uhum. está aprendendo a utilizar. Sim. Antigamente, quando falava acerca de internet, tecnologia, os mais antigos eles tinham como uma aberração. Sim. Era uma aberração esse Era do negócio de demônio, era que não sei o internet. quê. Uhum. E hoje é o meio que mais tem sido utilizado para ganhar almas. Amém, eu creio, e eu acredito nisso. Eu acredito muito que nós estamos nos apropriando deste novo terreno, que Glória a é a Deus. tecnologia, a internet. É um avanço também para a igreja deste século. Amém, amém. A gente vai chegar muito longe, porque a internet chega em quantos lugares? No mundo Isso. inteiro. Quantos lugares chega? E glória a Deus por isso. Tem muita gente que quer bloquear, né? Algumas coisas aí que andam acontecendo aí, mas não vai parar nós não. Não, não Glória a Deus. E o jovem, né, que é o público que a gente pretende atingir, né? É onde ele mais está inserido hoje, é na internet. Isso é onde ele mais acessa aí. E muitas vezes, Pastor Ari, Fabinho daqui, Dani, ele perde muito tempo da vida dele na internet. E infelizmente, procrastinando. Então, eu acredito que este bate-papo, podcast, será de grande valia para a reconstrução Amém. emocional, física, Amém. moral, de algum jovem que pode estar lá, talvez na internet, no YouTube, e vai chegar nele. Uhum. Ele pode parar para ver esse bate-papo e ser reconstruído Sim, emocionalmente. Isso aqui é muito sério e muito de Deus. amém. Amém. E eu acredito que nós vamos avançar. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquela ideia de estarmos aqui Aham. e alcançarmos pessoas de longe, Sim, Amém. amém, muito mais rápido, numa velocidade incrível. amém. E vão para cima. Ô, glória. Usar essa ferramenta para atingir vidas, né? Amém. Pessoas que Amém. tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, a gente pode usar para abençoar ou para amaldiçoar. Essa ferramenta de internet que a gente está usando no podcast é para abençoar vidas e alcançar jovens pro reino de Deus. E aqui a gente quer abranger vários assuntos. A gente quer... O jovem...
Cara, hoje, igual o pastor falou, jovem é internet. Antigamente, a nossa época era o quê? Jogar bolinha na rua, jogar bola, empinar Bet, pipa. jogar bet. Fala aí, fala aí. Esse daqui tem cara que fizeram muito bullying com ele. Não, a época era bolinha de gude, era bet, esconde-esconde. Só voltava pra dentro de casa quando arrancava o tampão do dedo, Nossa. né? Então, E pipa. Nossa, mas hoje é a internet. Hoje a molecada só quer isso. Hoje a molecada fixa nisso. É tudo. É Instagram, é isso, é aquilo. É jogar online, um falando com o outro, isso e aquilo. O mundo mudou. Então, igual o pastor falou do início, a igreja tem que se habituar a isso. Sim. A igreja tem que estar em movimentos também, entendendo essas coisas. A igreja não pode ficar para trás. Isso. E estava ficando. Eu acredito que Deus, ele tirou proveito. Ele tirou proveito. Em tudo Deus tem, de fato, propósito. Propósito. E Deus tira proveito até daquilo que é adverso. Quer ver? A pandemia, ela afastou a igreja do templo local, mas Deus disse, a igreja não pode ficar parada. Então, a tecnologia eu conheci pastores que eles falaram para mim, Ramon, até ontem eu via a internet como algo do diabo. Sim. Só que em pleno século XXI ainda. Em pleno século XXI. Só que após essa pandemia, eu tive que aprender a mexer com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube. Olha aí. Eu tive que orar para Deus mandar pessoas que sabiam utilizar a ferramenta para mim sentar numa mesa e pregar na internet, acreditando que a minha igreja, que a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, ela estava ouvindo e sendo edificada. Então Deus tirou proveito. E sabe por que hoje a igreja está na internet com tanta abrangência e autoridade? Porque Deus se utilizou de uma pandemia para empurrar a igreja para a tecnologia. Onde que muitos visualizam, enxergam só pelo lado ruim. É claro que é triste as pessoas que perderam a vida, tanta coisa. Só que, por um lado, a gente tem que olhar pelo que veio de evolução. Benefícios, evolução, como que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu da pandemia e tantas coisas que se evoluíram. E olha... Não, é muito sério isso, Fábio, porque eu visitei uma família e essa moça, ela trabalha como empregada doméstica. E ela tem princípios. E ela dizia para mim, Ramon, eu trabalhei numa casa de um pessoal bem aquisitivo, só que eu tinha princípios. E sempre que na hora do almoço, do jantar, um comia num canto, outro no outro, outro no outro. E eu não. Eu aprendi a sempre no jantar, no café, no almoço, montar mesa. E todo mundo sentar na mesa. Princípio. Da família tradicional. Porque mesa é koinonia. Comunhão. Então, olha o que aconteceu. Quantas famílias, eu estou dizendo da parte boa, quantas famílias não voltaram para a mesa na pandemia? Quantas famílias não voltaram a se comunicar na pandemia? Com certeza. Então, teve os contras que foram terríveis, mas teve os lados bons. Sim, com certeza. Na pandemia. E um deles foi a comunhão familiar, mesa. E como a gente já falou aqui, né? Como é o nosso tema hoje, tudo envolve em propósito. Propósito de Deus. Deus para tudo. Eu sempre falo pros jovens lá. Teve uma época até que eu achei que o pessoal ia ficar meio doido comigo, de tanto que eu falava nisso. Mas cara, em tudo Deus tem propósito. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Às vezes a pessoa tá passando um perrengue, tá passando dificuldade, tá enfrentando lutas, isso e aquilo, mas Deus tem propósito ali. Sim. Deus tem um propósito para preparar, para forjar o caráter dela, para trabalhar algumas coisas na vida dela. Tudo tem propósito. Eu acredito nisso. Tudo Deus tem propósito. A gente tem que entender isso. Esse é um tema muito abordado, né? Sim. Os jovens têm muito desejo de estar sabendo o que é propósito. Porque muitas das vezes o jovem ele não tem um propósito. Muitas das vezes ele para e pensa, mas eu tenho 20 anos, qual que é o meu propósito? Tô perdido ainda, não sei o que eu faço da vida. Sim. Isso é um dos temas mais abordados. O primeiro, eu acho que é
Tatuagem é pecado? Vixe. Até onde eu posso ir que não vai ser pecado. E o segundo, eu acho que mais abordado é o propósito. O jovem tem muito disso, né? Querer saber qual que é o propósito. E antes da gente se aprofundar nisso, pastor, eu queria fazer uma pergunta em particular, assim. Fala. Pastor não tem uma cara de assembleiano? Véio? Tem. Vixe. Canela de fogo. Cara do manto. Do manto. Tem cara que roda. Olha, até na minha igreja, muitos falavam, você tem cara de assembleiano. Na verdade, eu prego muito nas Assembleias de Deus, comunidade. Sim. E vocês acreditam que eu já fui convidado até para pregar numa igreja cigana? Cigana? Sério? Cigana. Eu fiquei de cara. Olha aí. Estava pregando num congresso de uma igreja evangélica e tinha um grupo de ciganos que convidaram para pregar. Eu assustei. Falei, uai, mas... Aí eu sentei para conversar e eles começaram a falar acerca do que era evangelho na visão deles, né? E eles falaram algo muito interessante. Eles pegaram e falaram assim, o pastor falou para mim assim, Ramon, é que todo mundo olha para cigano e tem uma visão equivocada, entendeu? Porque um cigano foi de um jeito, todos é do mesmo jeito, não é assim? Sim. Não é porque um faz que todos fazem, entendeu? E eu achei muito interessante. Só que eu não sou assembleia, nunca fui. Na verdade, eu aceitei Jesus na quadrangular. Olha aí. E aí eu fui para a igreja da minha avó, quando ela me pegou para morar com ela, porque tudo tem um propósito. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. A sua conversão, como que foi? Rapaz, minha conversão se deu... de início eu fui para a igreja porque eu precisava de algo que preenchia um vazio. Sim. Refúgio. Eu precisava descansar. Os pais dependentes químicos, eu precisava de um amparo. E por isso eu comecei para a igreja. Muitas vezes, sozinho. Quantos anos você tinha? 9. 9 anos. 9 anos. Era uma criança. E já tinha uma sede de buscar. Eu acho muito interessante que hoje muitos jovens falam assim, eu sou assim porque meu pai é. Ixi, que mais vezes a gente vê falar isso aí. Eu tô perdido porque minha mãe não me ensinou. Desculpa. A desculpa do aleijado sempre foi o quê? Muleta. Então, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para entrar nas trocas. Mas toda a probabilidade que depositaram sobre mim, ela foi substituída. Eu costumo dizer que a cruz, ela foi o trabalhar de Deus. Por quê? O destino da humanidade nunca foi a salvação. Olha que loucura. O destino foi o inferno, por causa do erro. Só que o Senhor troca o destino pelo propósito. O propósito é a salvação. O destino era o inferno. Nós tínhamos um destino. Mas Deus sempre trabalhou, não com destino, com propósito. Forte. Porque o homem trocou. Ele trocou a salvação. Então o destino dele passou a ser o inferno. Por um homem entrou o pecado e todos se tornaram pecadores. O apóstolo dizia isso. Só que eu fiz questão de marcar isso. Propósito é a intenção de fazer algo. Dicionário. Propósito é a intenção de fazer algo. Olha a intenção de Deus, eu vou fazer algo. Eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? É tirar eles do destino, que era o inferno, e colocar no propósito, que é a salvação. Amém. Então, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito desde pequeno já. Desde pequeno. E voltando, que igreja que o pastor está indo hoje? Porque isso aí muita gente tem dúvidas assim, quer especular. Sim, eu vou na Igreja Apostólica Missional. Eu estou lá como vice-presidente do ministério. Estou como pastor lá, fazendo a obra de Deus e também viajo em um ministério itinerante, servindo as igrejas que me convidam como um instrumento da palavra. Amém. Glória a Deus. É isso aí.
Então vamos aprofundar mais um pouquinho? Vamos? Bora. Vamos aprofundar no propósito. Pastor, igual a gente já falou aqui, muita gente não sabe o que é da vida, muita gente não sabe, muita gente não tem essa intenção, o que eu vou fazer? Fala pra gente aí. Como descobrir o seu propósito? Como descobrir? Isso é interessante. Olha, precisamos, primeiro, eu quero deixar uma palavra, eu posso? Sim. Que está em Jó 42:2. Olha o que diz lá. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser perdido ou impedido. Uau. E também diz em Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Meu Deus. Precisamos entender isso, porque propósito também é finalidade ou objetivo. Sim. Qual é o seu propósito? Para traduzir, porque talvez tenha gente que não entenda a palavra propósito. Uhum. Eu ouço tanto propósito, mas o que é propósito? Às vezes fica meio perdido, assim. Fica apoiando, né? Uhum. Propósito é finalidade. Então, quando nós, em um ministério de liderança, perguntamos para algum jovem qual o seu propósito, nós estamos perguntando qual é a sua finalidade de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Objetivo. Qual o seu foco? E a pergunta de milhões, né? É a pergunta de milhões. Só traduzindo isso, a pessoa já consegue entender o propósito dela. Por quê? Ela vai dizer assim, ó, qual é a minha meta de vida? Qual é o meu objetivo? O que eu quero para minha vida daqui a quantos anos? O que eu quero. Tem gente que olha para o pai e para a mãe e fala assim, o casamento deles é frustrado, o meu vai ser. Tem gente que olha para o pai, uma vida destruída profissionalmente, e diz, a minha vai ser assim. Uhum. Por quê? Não tem finalidade de vida. Não tem. Nós precisamos entender, porque eu acredito que toda a maldição hereditária já foi quebrada na cruz. Sim. A partir do momento que eu aceitei a Cristo. Uhum. Entendeu? Amém. Então, aquilo que a minha descendência passada foi, eu não vou ser. Quebrou ali. Quebrou ali. Acabou. Eu entreguei minha vida para Cristo, eu tenho perspectiva de vida, eu tenho propósito. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo. Agora, o que é finalidade? Tem finalidade de relacionamento, profissional, sim, finalidade moral, objetivo. Porque a gente fala propósito, mas também não é só na igreja. Não é só religiosidade ou religião. É isso que eu queria falar. Propósito e chamado, eles podem andar lado a lado, mas não é a mesma coisa. Sim, olha, eu falo muito sobre isso. Propósito é finalidade. Chamado é algo que vem de Deus. Por muitas vezes eu acreditei que chamado era algo de fazer algo. Eu já orei muito. Deus, qual é o meu chamado? Eu não pregava, eu falava, qual é o meu chamado? Todo mundo tem um chamado, eu não tenho. Eu tô doido para ter um chamado, mas qual é? Tipo assim, começa na igreja, um tá tocando, é o chamado dele, um tá pregando, é o chamado dele. E às vezes as pessoas, os jovens ficam meio loucos, mas qual que é o meu? O que eu tô fazendo? Aí gera um desânimo na vida da pessoa. E muitos jovens começam a correr de porta em porta dentro dos ministérios da própria igreja. Isso. Local. Querendo fazer algo. Por quê? Porque por muito tempo nós confundimos chamado com vocação. A vocação me leva a fazer algo. O chamado me leva a entender algo. Uau! Que coisa. É muito lindo isso. Por quê? Porque na vocação eu faço. No chamado eu entendo. Como assim? Chamado sempre quando Deus ele aparece na Bíblia, exercendo o chamado na vida de alguém, ele está chamando não para fazer, para ser. Uau. O chamado de Deus é sempre para nós entendermos o nosso papel. Qual? Ser filho. Quando Deus me chama para fazer, Deus está me chamando para ser funcionário. Por isso que o chamado não é sobre fazer. O chamado é sobre ser filho. Amém. Uau. Eu faço algo obedecendo o meu chamado, que é ser filho. Aí eu exerço a vocação. Então, tem gente que
qual é o meu chamado e confunde chamado com propósito. Propósito é finalidade, não é só igreja. Chamado é o que Deus tem para minha vida e para todo mundo ele tem o mesmo chamado. Qual é? Ser filho. Depois que eu entendo o que é ser filho, aí Deus me dá a vocação para algo. Por isso que você está preparado. Isso, Aham. isso. Preparação. Depois que eu estou preparado para algo, Deus fala, agora eu vou te vocacionar. Por quê? Porque um filho, ele não faz para o pai, porque o pai manda. Ele faz primeiro, porque ele ama o pai. Sim. E ele não faz querendo nada em troca, porque ele sabe que tudo que é do pai é dele. Agora, quando eu sou funcionário, eu faço querendo algo em troca. Aleluia. Uau. É isso aí. Entendeu? Então, o meu chamado é para ser filho. Amém. Deus, antes dele te colocar em algo para fazer, ele vai te preparar para esse algo, como o Fábio disse. Amém. Preparação. Então, o propósito é isso. Legal. Uma pergunta, o pastor fez uma pergunta, agora eu queria fazer outra. Como ter propósito nos dias atuais? Como ter propósito. Como ter propósito? Interessante isso. Nos dias atuais, depois da pandemia, no caso. Nos dias atuais. É tipo assim, porque, cara, tem tanta coisa no mundo hoje. Tem coisa pro jovem, cara, a rodo. Sim. E aí, tipo assim, chega um jovem dentro da igreja, chega um jovem na igreja hoje, o jovem tá tentando, tá buscando, e aí, cara, mas como ter um propósito dentro da igreja com tantas coisas ao redor, tanta coisa que o mundo me oferece, como que eu tenho um propósito dentro da igreja? Como que pode ter propósito hoje nos dias atuais? Eu posso dizer, entendendo o tempo. Entendendo o Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Porque aqui, ó, Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Oh. Quando eu entendo o tempo que eu estou vivendo, logo eu entendo o propósito. Ramon, não estou entendendo. Quando eu entendo o tempo, que há tempo de sorrir, tempo de chorar, eu sou constante. E propósito sempre vai estar ligado à constância. Quando Moisés ele viu a sarça, ele não ficou admirado porque ela estava pegando fogo. Sabe por que ele ficou admirado, Fabinho? Porque a sarça tinha propósito. Se permanecer sarça mesmo pegando fogo. Oh, Ele olhou e disse, mas peraí, ela não se consome. Eu fico maravilhado lendo a Bíblia porque a sarça entendeu o propósito dela. Permanecer sendo quem é em dias adversos. Uau. Então, como ter propósito? Permaneça sendo quem você foi chamado para ser. Filho. Uhum. Permaneça ali no centro da vontade de Deus. Que ali, em constância, Deus te dará uma vocação. Então, o teu propósito está ligado à tua constância. Permaneça ali, sendo submisso à liderança. Submisso a Deus. Fiel a Deus. Que ali você vai entender o propósito. Porque hoje, nos dias atuais, você pode perceber que todo jovem que não tem propósito, ele está ligado à depressão ou à predisposição ao suicídio. Salomão disse isso. Salomão, na sua jovialidade, ele era o cara, Dom Juan. Era. Já pensou? Pensa no cara que teve mulher na casa dele. Meu Deus. Ele abria a casa dele, mulher para todo lado, todos os cômodos. E tanto de sogra? Misericórdia. Então, Eu nem vou falar nada que tá gravando. Posso falar da minha sogra. dá problema, né? Então, Salomão, ele viveu fases na vida, na jovialidade. Ele usou a sabedoria que ele recebeu para se tornar um Dom Juan, um galanteador. Falta de maturidade. Depois ele pegou a fase adulta e ele começou a ver que tudo era vaidade. Ficou louco, falou, rapaz, tudo é vaidade que eu estou vivendo. Uhum. Aí ele vai começar a dar conselho. Sabedoria começa na sua fase adulta. Aí depois, quando ele é um ancião, ele vai escrever Eclesiastes. E como o Senhor, ele vai falar no último capítulo. Faz o seguinte, ó. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade? Sim. Olha o que ele disse. Antes que venham os dias que você olhe
e diga, eu não tenho neles contentamento. Sabe o que ele está dizendo? Ele era tão sábio que ele sabia que lá na frente iria começar a haver uma grande predisposição ao suicídio. O jovem hoje, que não tem propósito, não tem finalidade de vida, não sabe a faculdade que quer, não sabe quem quer ser, não sabe se quer ter família, não sabe. Hoje em dia não sabe nem se é homem ou se é mulher. Não sabe, infelizmente Hoje não em sabe. dia. Está perdido. Aí, ele diz assim, ó, você vai olhar para os dias e vai dizer, eu não tenho contentamento neles. Sabe por quê? Porque não se lembrou do Criador. A criatura, ela foi criada para anelar ao Criador. Então, Salomão, ele diz que é algo que está acontecendo hoje. Olha, eu estava pregando em uma igreja, e aqui perto, Monte Aprazível, eu conheci ele, dentro da casa do Senhor. Cometeu suicídio. Nossa. Não tem Meu Deus. 2 semanas, praticamente. Entendeu? Por quê? Não se lembrou do Criador. Nós precisamos entender que não é algo apenas espiritual. Tem doença. A humanidade está doente, a juventude do céu. Está doente. Tudo por falta de propósito. Finalidade de vida. Eu acredito que esse podcast pode salvar alguém. Amém. Amém, eu creio. Esse é o nosso objetivo, Nosso o nosso objetivo. propósito. Eu olhava para mim e falava, não tem motivo de viver. Os pais perdidos, eu tenho deficiência Expectativa física. nenhuma de vida. Sem Eu- expectativa. Chego na escola, sofro bullying, rejeição. Eu não tenho perspectiva de vida. Mas em Deus eu encontrei o meu propósito. Uau. Sabe qual é a minha finalidade? É estar de pé e levantar o caído. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Esse é o meu propósito. Mas o teu propósito você só encontra em Deus. É vida com ele. Vida com Isso Ele. que eu ia perguntar. O nosso propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus? Sim, olha, Deus, ele é incrível. Ele não erra no trabalho. Quando Deus tirou o povo do Egito, levantou Moisés, eu viajo na Bíblia. Eu viajo. E eu vi o povo caminhando, e de repente o mar no meio dos caras, e Faraó vindo, e Faraó falando para os caras, nós vai matar todo mundo, se eles não querem voltar para cá, nós vai meter espadada em todo mundo. Shaolin da época. Aí o que eu acho interessante é que Moisés colocou o cajado, olha isso aqui, colocou o cajado na água e a água abriu. A pergunta é, Deus poderia abrir o mar sem o cajado de Moisés? Sim. Claro. Poderia. Mas por quê? Ele abriu o cajado ele abriu o mar após Moisés colocar o cajado. Porque ele queria que Moisés entendesse o projeto da ferramenta e o propósito da ferramenta que ele tinha na mão. Tudo que nós temos na mão, para Deus tem um propósito. E Deus nunca vai utilizar aquilo que eu não tenho. Eu imagino Moisés olhando pro cajado e falando, rapaz, é um cabo de madeira, o que eu vou fazer com esse troço aqui? E os caras com espada lá atrás. Pra né? que servia? E os caras com espada afiada, irmão. Não dá nem pra fazer um remo? Você tá maluco? Tá louco. Aí ele tá olhando para um cajado meio estranho, tá falando, o que eu vou fazer com isso aqui? Deus falou, vou te ensinar o propósito do cajado tá na tua mão. Uau. Porque propósito é finalidade. Moisés, faz o seguinte, coloca no mar. Coloca no mar. Tem um objetivo com aquilo que você tem na mão. Tem gente que tem possibilidade financeira, mas não tem propósito. Deus está falando, tenha propósito. Se você tem possibilidade financeira, faça uma faculdade. Se você tem uma mente boa, você é estudioso, presta um concurso. Tenha finalidade. Quando ele colocou o cajado, o mar se abriu. Só que aí o povo entrou e você vai ver que no mesmo mar que o povo entrou
com os pés secos, que Deus abriu um caminho, foi o mesmo mar que Deus deixou aberto para Faraó entrar. Olha que loucura. Lê o texto. Uhum. Deus não fechou o mar, ele deixou aberto. Aí eu me encontrei lá dentro do mar, lá no meio do mar, caminhando com o pé seco. Seco. E chegando do outro lado e dando um grito. Eu me encontrei dando um berro. Gritando, falando assim, ô Deus, fecha o mar. Porque nós já passamos. O inimigo tá vindo. Os caras tá vindo doido aí, ó. Tá vindo. Sabe por que eu gritaria isso? Porque eu entendo o meu propósito, mas não de Deus. Verdade. Eu queria que já fechasse ali agora. Eu queria que já fechasse. Por quê? A minha ideia é que eles vão chegar e vão nos matar do outro lado. Só que o propósito de Deus, a finalidade dele é incrível. Por quê? Olha o propósito de Deus. Eu vou abrir para livrar o meu povo e vou deixar aberto para o inimigo entrar. Por quê? A mesma porta que eu abro para o livramento do meu povo, eu tenho o propósito de deixar aberta para a destruição do inimigo. Então, talvez tenha alguém olhando e está dizendo, a porta que Deus abriu está me causando medo. E gerou medo numa galera. Lógico, o povo ficou apavorado. Imagina, o inimigo chegando e Deus não faz nada. Por quê? Deus, ele é incrível no que faz. Ele é tão poderoso que ele abre uma porta para te dar vitória e deixa a porta aberta para aniquilar o teu adversário. Esse é o Deus de propósito. Só que o propósito de Deus, nós estávamos conversando no carro e eu estava falando, eu só entendo o propósito quando eu entro nele. E uma coisa, o propósito de Deus é progressivo? Um exemplo, quando Deus está falando de Moisés, né? Ele aparece para ele na sarça ali, ele falou, vai e fale com o faraó. Ele fala, quem sou eu? Mas ele não revelou toda a obra que ele ia fazer. Ele falou, vai até faraó e peça para libertar o meu povo. Se ele... E o restante do propósito, Deus não revelou para ele. Sim. Olha, eu vou além disso aí, viu? Vou além. Você me deu uma entrada aqui. Eu vou além. Eu levantei e você chuta. Ele até revela o propósito, mas não revela o processo. Uau. Quer ver? Ele revelou o propósito. A finalidade que eu tenho para o meu povo é uma terra que mana leite e mel. Ah, tá ali. O meu propósito é esse. Mas e o caminho? Eu não vou falar. Vocês só vão me seguindo. Eu vou estar na coluna de fogo e na nuvem. Só segue. Por quê? Porque tem gente que não vai ter suporte para entrar no propósito se descobrir antes do processo. Sabe que eu pego um gancho aí também? O propósito vem sempre junto com obediência. Isso. Uau. Por quê? Teve que ter uma obediência. Teve que alguém ter obediência e ir lá e meter o cajado. Sim. Pra abrir. Igual você falou, Deus podia abrir o mar. Nossa, pra galera Fabinho, passar. Isso aí é top. Sabe por quê? É muito top isso aqui. Por quê? Moisés, ele obedeceu. E estava levando a galera a obedecer. Mas tem gente que acontece muito conosco. Já viu aquele ditado? As más companhias corrompem os bons costumes. Imagina os caras buzinando na cabeça de Moisés. Uma murmuração terrível. Moisés fica tão cabreiro que era para ele tocar na rocha. O que ele fez? Ele feriu. Ele bateu, mano. Imagina o nervoso que ele tava, o estresse. Imagina. Falando, rapaz, que povo chato, irmão. Só reclama da vida. Ou os caras já sabem o propósito, tá no processo, sabendo do propósito e tá reclamando. Entendeu? Aí Moisés fez o quê? Ao invés dele tocar, ele feriu. Aí Deus falou, só por causa disso, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Meu Deus. Moisés era homem de Deus. Sim. Representante legal de Deus. E só por causa de uma atitude. Sabe por quê, Fabinho? Não tem como eu desfrutar do propósito se a minha obediência for parcial. Aleluia. Glória a Deus. Ou eu obedeço por completo, ou não vai dar certo. Ou meto louco mesmo e já era. Meto louco e fico no processo. Os caras eram para viver 40 anos lá? Não.
Rapaz, os caras ficou de chapéu 40 anos lá. Sabe por quê? Porque os caras não compreendeu o processo. Deus tem uma finalidade boa para todo mundo. Os sonhos de Deus, eles são Maiores. aleluia. Quem está me ouvindo precisa entender o que Deus tem para a tua vida é muito maior. É muito maior. Viu, moça? Esse relacionamento abusivo que Deus tem é muito maior. Sim. Se você souber o propósito que tem na tua vida, Você não tava aí. você vai meter o pé nesse cara aí que não pode trabalhar. É o famoso vagabundo, né? Fala, Deus. Não pode trabalhar. E ela tá namorando com o cara, sabendo que não pode trabalhar, e Deus já falou com ela. Tem muita gente que Deus fala disso ou de outras coisas, mas a pessoa quer tentar. Ah, ele vai mudar. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer aquilo. E a pessoa tá indo para um caminho que ela sabe que é errado e ela tá querendo. Fabinho, e no século que nós estamos vivendo, isso aí, Ari, é tão interessante isso que eu acho até engraçado, porque a pessoa, ela é esperta. Quando ela quer algo, até aquilo que o pastor está pregando, ela te distorce para falar que Deus falou. É verdade. Verdade. Esse negócio Fala, Deus usou o profeta para falar comigo. Esse negócio que Deus falou, meu Deus, tem história, hein? Meu Isso Deus, aí Deus não é- falou, Deus mandou. É. Complicado. Não. Pegando outro gancho aqui de tudo isso. Processo, propósito. Só que muita gente hoje quer o propósito, mas não quer viver o processo. As pessoas, igual tudo isso que a gente falou aqui, as pessoas querem viver o propósito, quer a bênção, quer viver isso, quer viver aquilo, só que elas não querem passar o processo que tem até ela chegar lá. E aí, junta tudo isso que o pastor já falou, junta pessoas que estão com a mente Poluída. poluída, perdida. pessoas que estão andando triste, cabisbaixo, pessoas que estão oprimidas, por quê? Porque não quer coisa fácil, quer viver aquilo. Ela sonha viver aquilo. Só que ela não quer passar o processo. Fabinho, sabe por quê? Na vida de todo mundo, Deus nunca vai pegar a pessoa e colocar ela direto no propósito. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre olha para o valor que eu estou naquilo que ele faz. Já ouviu aquele ditado popular? Aquilo que você ganha de mão beijada, você não valoriza? Aquilo que vem de mão beijada? Uhum. Então, quem passa pelo processo, quando chega no propósito, valoriza. Sim. Dá valor. Então, se tem alguém que está passando pelo processo, nós estamos nesse podcast falando para você. O propósito está logo ali. Só suporte o processo. O propósito já está pronto. Está pronto. Canaã estava pronta. Sabe quem não estava pronto? O povo. Oh, glória a Deus. Verdade. Eu quero o propósito, mas Deus me prepara para o propósito. Deus vai te preparar primeiro, te forjar o teu caráter para você valorizar o propósito. Não é na vida de alguns. Deus tem na vida de todos. Mas muitos são chamados. Poucos escolhidos. Todos são chamados e até chegam no processo, mas não conseguem chegar no propósito. Os que chegam no propósito são selecionados. Com certeza. Pastor, o que você tem para me falar sobre isso? Assim, tem pessoas que sabem do propósito, entendem o processo e quer correr no processo para chegar mais rápido no propósito. Quer Isso. pular. Não, quer pular etapa. Pular etapa. Isso como que eu posso dizer? É a mesma coisa de uma mulher ter uma gravidez precoce. Você quer viver o processo prematuro, o propósito prematuro. E tudo que é prematuro não é saudável. Não. Vai ter Uau. as consequências. Já ouviu aquele ditado? A famosa bênção que acaba tornando em maldição? Ixi. Por quê? Porque eu quero pular etapa. Eu olhei para
para Amós, e Amós eu achei top, que Amós ele olha para os caras estavam questionando o Amós, porque Amós estava profetizando. Aí Amós ele manda um recado para todo mundo falar o negócio seguinte: eu era boiadeiro, irmão, e cultivador de sicômoros. Sabe o que ele está dizendo? E Deus me chamou. Ele está dizendo assim: irmão, nem era profeta. Deus me encontrou lá no meio dos bois, lá, o pé sujo, tristeu, e chamou eu para fazer a obra. Entendeu? Deus tinha um propósito na minha vida. Beleza. Só que quando você pega a expressão cultivador de sicômoro, você vai ver que na época de Israel, a figueira brava, ela era diferente. Por quê? Porque ela dava o fruto, o figo. O figo, ele crescia, mas ele crescia e não amadurecia. Ele passava do estágio de verde para podre. Olha a etapa. Adiantava. Já virava podre, caía no chão e não tinha valor no comércio. Aí Israel desenvolveu um mecanismo tecnológico, agrícola. E o mecanismo era esse. Eles iriam colocar uma pessoa com um tipo de bisturi, subir nas figueiras bravas e ferir o figo. Eles faziam cortes, uns mais fundos, outros mais rasos no figo. Por quê? Porque na chuva serôdia e temporã, a chuva ela caía e a micropartícula e a microgotícula da água, ela entrava dentro do figo. Por quê? Porque a figueira brava ela tinha um problema. Quando a chuva descia, ela batia na casca do figo e não penetrava. Por isso o figo não amadurecia. Então o mecanismo era: vamos ferir o figo para a água entrar e gerar o processo de maturidade no figo. Então, os ferimentos geravam amadurecimento no figo. E o figo voltava para o mercado, voltava a ter valor no comércio. Então, o processo muitas vezes me fere. Uau. Mas me amadurece para voltar a ter valor. Ô, glória. Meu Deus. Amém. Pastor, e por que hoje tantos jovens desistem do processo? Desistem do propósito? Do propósito? Eles desistem do propósito por causa da contaminação. A contaminação. Porque, Fabinho, depende do tipo de pessoa que eu ando. Me diga, você já ouviu isso aí do pai e da mãe? Me diga com quem tu andas. Eu direi quem tu és. Então, olha aí, não anda com ele, não anda com ela. Por quê? Porque o tipo de pessoa que eu ando, ela me influencia. Quer ver Pedro? Pedro, ele era conhecido como o cara mais marrento. O negócio com ele era na peixeira. Pensa um cara briga. Cara briguento, era Pedro. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele tinha a personalidade muito mais forte que a de Pedro. Se eu ando com alguém que tem a personalidade mais forte que a minha, ele não vai pegar os meus costumes. Eu vou pegar os deles. Então, Pedro, quando Jesus ele foi levado para a condenação, os caras olhou para ele e falou: ô Pedro, você tá parecendo com ele, irmão. Você anda igual ele. Você fala igual ele. Você é um dos dele. Ele falou: não sou. Você é, irmão. Por quê? Porque se eu ando com quem não tem propósito... Com certeza. Eu não vou ter também. Eu não vou ter. Se eu ando com quem não sonha, eu não vou sonhar. Fabinho, eu acredito muito em um tempo que a juventude da nossa igreja, ela está entendendo que ela não foi chamada para estar em um culto top, mas ela foi chamada para estar em família. União. Família. Quando eu entendo que nós somos família, o mais fraco do meu meio, ele é fortalecido por mim. Então, sabe quando que no coletivo nós vamos ter propósito? Quando nós chegarmos no que Deus tem para nós, que é sobre família. Nossa. A gente fala muito isso na estaca. É. Muito isso. A gente fala família,
Porque a gente tem que ter isso. Isso, família. A gente tem que ter essa união. A gente tem que ter esse propósito de família, propósito de um ajudar o outro. E por isso, igual a gente falou, por que tantos jovens que hoje desistem tão fácil do propósito? A pessoa, cara, tantos jovens que a gente já viu, que passou, cara, com a gente, que já andou com a gente, já viveu tantas experiências com Deus. E de repente você olha assim, cadê aquele jovem? A pessoa tá... É complicado. Ela começa a dar gatilho. Dentro dos gatilhos que ela dá, é desculpa. Quando você vê um jovem que tá dando muita desculpa, irmão, Tem gato na... pode ver que tem rolo aí. Pode ver. Entendeu? Então, Já tá dando aquela escorregada. Já. É igual aquele jovem que começa... Padre ensaboado. É igual aquele jovem que tá uma bênção, tá fazendo isso na igreja e tudo. De repente começa a namorar. Não. Aí de repente começa a faltar. Ô fulano, você não tá indo na igreja? O que tá acontecendo? Então, Isso, né? Aí aquilo? começa os então. Então, aí já vem né? isso daí, as desculpas. As Isso, desculpas. aí você já fala, ih, tem boi na linha. Não, enquanto o jovem larga e fala assim, não tá mais pra mim congregar aqui. Porque não tem propósito. Entendeu? Eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque nós acabamos de sair há pouco tempo da Páscoa, né? Sim. Eu achei interessante porque fui estudar sobre Páscoa. E dentro da Páscoa judaica, até a instituição da Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa a Moisés, Deus falou, ó, manda todo mundo reunir, família em família, cada um na sua casa. Em família. Cada família tem que ter um cordeiro. Olha isso aqui. Cada um tem que ter um cordeiro em casa. Na instituição da Páscoa. E vocês vão comer o cordeiro. Deus diz assim, ó, come tudo. Todas as partes do cordeiro. Não pode sobrar nada, irmão. Come tudo. Moisés, não pode sobrar nada. Por quê? Eu não estou dando na Páscoa porção. Eu estou dando banquete. Isso aqui é porção. Porção é normal sobrar um negocinho. Banquete não. Banquete tem que comer tudo e lamber os dentes. Come porção que à noite tem banquete, hein? Oh, Hoje à noite, 8 horas. Hoje é 8 horas na igreja. tem banquete. Tem banquete hoje. Tem banquete. Tem e banquete. banquete tem que comer tudo, lambe os dedos e os dentes. É isso aí. Entendeu? Então, perceba que Páscoa é família. E Deus trocou a Páscoa pela ceia. Bom. Olha, eu arrepio. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele troca a Páscoa pela ceia, ele olha para os caras e diz assim, eu sempre quis comer essa Páscoa convosco. Uau. Eu sempre quis cear convosco. A ideia dele falar, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então, ele reúne em família. E por que a Páscoa traz à luz a ceia? A comunhão de hoje. Porque quando ele diz, olha, o cordeiro para a família, está dizendo o cordeiro, família e igreja. E quando diz tem que comer o cordeiro inteiro, é como Jesus. Não tem como receber Jesus pela metade. Uau. É, Deus. Ô, Ramon, e qual o conselho você dá pro jovem? Porque o nosso podcast é focado e voltado pro jovem, né? Qual conselho você daria pro jovem que tá perdido no propósito? Entenda primeiro o que Deus tem para tua vida. Chamado. Filho. Aí entra um parênteses. Só que se essa pessoa não entende disso ainda, ela tem que ter uma intimidade com Deus. Procura Isso. intimidade. Eu não sei meu propósito. Como é que eu me acho? Isso e aquilo. Começa a andar. Falar uma coisa. Quando eu tive depressão, quando eu cheguei na igreja da minha avó, eu só pensava em coisa ruim. Pelo momento que eu vivi. Não tinha propósito de vida. Eu colhei em quem tinha intimidade com Deus. Oh. Um secreto. Eu colhei. Não, eu colhei em quem tinha Quem moral tinha com intimidade Jeová. com Deus, entendi. Sabe aqueles caras que eram tete a tete com Jeová? Do Charabacã? É o que a gente falou aqui agora. Diga com quem tu anda. Eu tirei colhei nos caras. E com eles eu comecei a entender quem era Deus, o que era amor, o que era graça. Então, eu tenho uma palavra
Eu posso liberar essa palavra? Opa, Amém. amém. Eu quero liberar uma palavra para você que está perdido. Talvez você canta o Yeshua. Eu até postei algo no meu Instagram, de uma ministração falando. Tem gente que conhece, sabe até que quantos minutos que é o hino Yeshua. 3 minutos e 15. Conhece tudo as letras. Mas você não tem propósito. Você não sabe o que é da vida. Canta da boca pra fora. Canta da boca para fora, ou outros, não é nem por maldade, a pessoa está perdida ali, está apoiando. A probabilidade dela desistir de tudo é muito alta. Então, a palavra que eu tenho para você é, se você colar em alguém de Deus, essa pessoa vai te levar para perto de Deus. E perto de Deus, você vai viver os sonhos e os propósitos Uau. de Amém. Deus. Glória a Deus. É aquilo, né? Um cego não pode guiar outro cego. Uau, top. É isso. É Bíblia. E falar um pouco de estaca. Hoje a gente tem estaca 8 horas da noite. Qual que é a expectativa aí, pastor? Para hoje, 8 horas da noite. A gente vai estar passando um videozinho aí. Cara, talvez o pessoal tá assistindo esse podcast, mas essa galera aí, da onde que é isso e aquilo? A nossa igreja, cara, Onde que veio? e aí? Aí, ó, tem umas imagens aí do nosso culto lá na cabana. A gente tem uma igreja só para jovens. Você que tá assistindo aí, talvez a pessoa tá assistindo, né? Não sabe o que é. Aí, ó, a gente tem uma igreja só para jovens, cara. Os caras acham que é muito quadrado, né? Então, olha lá, a igreja Olha tudo lá. preta. Vai olha lá lá. que é nós. Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha jogo de luz, bater, né? Aí, ó, E todo sábado a gente tem um encontro marcado todo às sábado, 8 da horas. noite. E aí, pastor, qual que é a expectativa para hoje? Rapaz, falar pro seu negócio, vai ser fire. Né? Vai ser fogo. E eu tô Expectativa ansioso. 1000. Eu tô ansioso. Sabe por que eu tô ansioso? Porque a cada culto é a oportunidade de nós levantar Uau. uma geração que tá vindo aí. Nós é o futuro da igreja. Glória a Deus. E a gente futuro tem bem vivido próximo. isso na estaca. Eu falo assim, ó. Estaca é propósito. Estaca é você se encontrar. Tem tanta gente perdida em São José do Rio Preto e na região. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Vai na estaca. É isso Uau. aí. Antes de você se encontrar, nós vamos te encontrar em amor. Amém. Glória a Deus. E o pessoal, cara, ó, o que a gente fez, pastor? A gente teve uma, assim, durante todo esse tempo, o que a gente fez? A gente entendia que, por exemplo, a galera ia no culto e muita gente ia embora. Não tinha o que fazer. Então não tinha o que? Comunhão. O que a gente começou a fazer? Acaba o culto, a gente tem uma comunhão. Seja ou na igreja ou fora. Na igreja, quando a gente faz 2 vezes por mês, cada 15 dias. Sim. A gente faz na igreja. Nesses 15 dias, cada sábado é um prato diferente. Seja churrasco, seja estrogonofe, Glória, hein? seja estrogonofe, seja isso, seja aquilo. É Então, aquilo que o Ramon falou, né? Ceia, tempo de mesa. é o tempo de mesa. Porque a gente entendeu isso. E quando a gente começou a fazer isso, a estaca começou a crescer. Porque a galera começou a se unir, começou um compartilhar algo com o outro, começou cara, participar de mesa um com o outro mesmo. Isso daí mudou a chave. Sim. É top isso, é top, é comunhão. Uhum. Porque, ó, a igreja que não faz isso, eu respeito. Só que você vai ver que há uma rotatividade. Sim. A pessoa, ela vai, aí ela fica acanhada porque ela não conhece ninguém, não tem aquela intimidade. Mas, rapaz, isso é top. É uma das ferramentas que nós estamos utilizando. Amém. Entendeu? Então você que precisa de comunhão com gente que tem perspectiva, que sonha, que tem propósito, vem com nós. Sim. Amém. Você vai ter um culto abençoado e depois do culto vai ter aquele momento de comunhão. Amém. Isso é importante hoje no jovem. Igual o jovem se sentir amado, sentir acolhido. Chega lá na estaca, já tem uma galera preparada para acolher eles, para dar um abraço, cara. Agora a gente pode abraçar, agora a gente pode compartilhar isso. Isso é bom, cara. Fabinho, eu sei que na estaca nós temos. Eu falo porque já tive, eu sou muito Já de próximo. casa. Quase de Tô casa. de casa. Tem a carteirinha já. A primeira vez na cabana foi na estaca. Foi a estaca inaugurou eu na cabana. Então, eu posso dizer assim, ó, talvez tenha alguém, Fabinho, que tá perdido, sabe por quê? Não tem ouvido. Não tem alguém que senta, não para falar.
mas para ouvir. Ouve. Uhum. Vai lá na estaca. Vai lá na estaca nesse sábado. Só quero ouvir você hoje. Vai lá na estaca. Nós vai sentar, nem que se tiver que sentar depois do culto, para te Aham. ouvir. Te ouvir. Ouvir Isso. tua história. É. Nós vai te ouvir. Talvez você que já cortou pulso, você que já tentou o suicídio, precisa de alguém para te abraçar. Nós queremos estender a mão Amém. e te dar um abraço. Nós não queremos te julgar. Isso aí, Nós queremos te amparar. Amparo. com certeza. Estaca jovem é amparo. É lugar do quê? Refúgio. Refúgio. Ali a gente tem também um lema ali também. Lugar de novos amigos. Top. A gente Lugar fala de novos direto isso. amigos, né? Lugar de novos amigos. Porque ali, cara, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem uma amizade, fica tudo mais fácil. Não, os caras, só pra você ter noção, os caras buscou em casa e já vai pagar um churrasco pra mim. Ô, eu pago, você vai dar o dinheiro. Esses novos amigos aí tá top, hein? Tá top. É isso aí, cara. É um prazer ter você aqui, pastor, com a gente. Sempre é um prazer ter você, tanto na estaca. Agora à noite a gente vai participar desse banquete lá. Foi um prazer ter você aqui no nosso primeiro Um episódio podcast. acho que foi pouco, hein? Acho Foi que vai pouco, ter que é. vir de novo, hein? Foi um prazer. Eis-me aqui. Amém. Ó, eu quero parabenizar vocês Amém. pelo trabalho. Obrigado. Eu falo que um dos trabalhos mais fortes da igreja é com o jovem. Porque é a área mais bombardeada pelo diabo. Porque se tiver criança, mas não tiver jovem, não tem a igreja. Uhum. Não tem o futuro. Eu Tem um futuro. ouvi, sabe o que eu ouvi? A faixa etária mais atingida pelo inimigo é os jovens. O pastor falou assim, Ramon, eu mudei muito meu jeito, sabe por quê? Porque o jovem, ele é o útero da igreja. Aquele que O gera. jovem é a vida da igreja, O que gera. entendeu? Os irmãos cansados, os irmãos idosos estão lá, aí eles olham pro lado, vê um jovem forte. Você sabe o nome por que o nome da estaca? Isaías 54. Alargue as suas tendas, a cabana, Uau! estiquem as suas cordas, que são os discipulados, Olha aí, ó. e firme as suas estacas. Acabou. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui hoje nesse podcast. E o Ramonzinho é o pastor, pregador, né? Ô, Ramon, como que faz pra entrar em contato com você aí? Você que Isso. tá vendo que é de outra cidade, outra igreja. Meu O menino é ó, brasa viva no altar, hein? Chama ele, como que Quase faz? assembleiano. Quase. Ó, o meu Instagram, segue nós lá que eu quero bater 10 mil. Aí. Depois eu vou colocar lá. Depois os caras vão colocar o meu Instagram, Ramon Júnior 95, Facebook Ramon Júnior, e lá tem os mecanismos para entrar em contato. Para nós estamos levando uma palavra de salvação. É isso aí. Galera, Amém, muito obrigado. Deus abençoe. Foi um Aproveite prazer aí, ter deixa cada um. seu like, vamos pedir pro pessoal, né? Isso. aí, ó. Deixar o seu like aí e já compartilha para que esse vídeo possa alcançar Coloca mais o vidas em sininho. nome de Jesus. Ative o sininho, É isso aí. Ative o sininho. deixe seu like E mande para pelo menos 5 amigos. e não É deixe isso de aí. compartilhar. Deus abençoe, Amém. galera. Amém, até a próxima. Graças a Deus. Obrigado.